Livro de Provérbios, capítulo 1 e o versículo 7, diz assim: O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Senhor, nosso Deus, mais uma vez, elevamos a nossa voz em oração. Senhor, nesta feita, agradecendo por esta leitura, por esta palavra. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento para que assim possamos compreender e entender a Tua santa palavra. Ser conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Quero falar hoje sobre sabedoria. Um homem mais inteligente da Bíblia, da época, se chamava Salomão. Pense num homem inteligente, pense num homem sábio, se tornou sábio com a graça de Deus e com a sabedoria ele soube sobressair de diversas dificuldades em sua vida. Se não fosse a sabedoria de Deus, o seu governo tinha sido um governo atribulado. Salomão tinha vivido uma vida de guerra constante, mas a Bíblia diz que Salomão, em sua época, viveu tempo de paz. E tudo isso foi através da sabedoria. Veja como a sabedoria é importante. Nem Davi teve a sabedoria que Salomão teve. E essa sabedoria chegou em sua vida, ou alcançou Salomão, porque ele mesmo pediu a Deus sabedoria. Ele orou ao Senhor, sacrificou, fez sacrifício ao Senhor e disse, o Senhor perguntou a ele o que é que ele queria. Ô Salomão, o que é que tu queres, Salomão? Ele poderia pedir o quê? Poder. Eu quero poder. Eu quero colocar todos os meus inimigos debaixo dos meus pés. Ele poderia ter feito essa oração, ter feito esse pedido a Deus. Olha, eu quero governar o mundo todo. Ele poderia ter feito isso e Deus poderia ter dado a ele isso. Mas o que foi que ele pediu ao Senhor? Sabedoria. Senhor, eu preciso de sabedoria para que eu possa lidar com o povo. E o Senhor lhe deu sabedoria. E Deus disse assim, olha, somente porque você me pediu sabedoria, eu vou te dar algo a mais a você. Aí Deus não deu somente sabedoria, Ele deu sabedoria, deu poder, deu riqueza. A sabedoria de Salomão se tornou tão conhecida no mundo antigo que a rainha de Sabá veio lá do Oriente para conhecer Salomão. A sabedoria de Salomão alcançou o mundo todo, simplesmente pela sabedoria, pela forma dele se comportar, pela forma dele se portar, E isso conquistou o mundo, e a sabedoria dele lhe deu paz no seu governo. Tem coisa melhor do que você viver a sua vida em paz, irmãos? Não tem coisa melhor. A gente entende que no mundo antigo, os reinos viviam em guerras. Os mais fortes eram que sobreviviam. Os mais fortes se sobressaíam. Os mais fracos eram subjugados. Os mais fracos eram dominados. Os mais fracos serviam os mais fortes. Então Salomão, não somente Davi, nem Salomão, nem os reis de antigamente, todos eles precisavam se fortalecer. Ter um exército preparado, preparar o exército para guerrear e para se defender, para nunca chegar ao ponto de ser levado escravo ou cativo. Então, era assim o mundo antigo. Mas no reino de Salomão teve o quê? Paz. E tudo isso não foi como o rei da Síria, como os assírios, que passou a ser respeitado por temor, por medo, O povo passou a respeitar os assírios por medo da crueldade ou das crueldades que eles cometiam. Salomão não, passou a ser respeitado pela sabedoria que ele tinha. A sabiência dele, claro que não
não vinha dele, né, mas veio de Deus. E ele escreveu aqui que o temor ao Senhor é o princípio do saber ou da sabedoria. E o que é temor? É respeitar a Deus. E quem respeita a Deus, respeitar a Deus é obedecer a Deus, é honrar a Deus, é seguir os conselhos de Deus segundo a palavra. Isso é ser sábio, isso é ser inteligente, isso é ter sabedoria de Deus. Porque olha irmãos, enquanto mais nós mergulhamos na presença de Deus, ou seja, quanto mais nós buscamos a Deus, se envolvemos com Deus, mais Deus se aproxima de nós e nós nos tornamos um vaso, instrumentos na mão de Deus. Então, o princípio do saber, né, da sabedoria, é temer a Deus, é respeitar a Deus, é amar a Deus. Então, o crente, irmãos, precisa, ser inteligente, ser sábio. E, segundo Salomão, né, diz que para iniciar, para que isso possa ter início, para que a gente possa, pelo menos, iniciar a buscar a sabedoria, nós precisamos fazer o quê? Temer a Deus. Temer a Deus. Temer a Deus é o princípio, é o início, é a base para nós nos tornarmos sábios. Irmãos, não tem coisa melhor do que alguém olhar para você ou alguém ver em você a sabedoria divina de Deus em você, E a sabedoria de Deus em nossas vidas, irmãos, eu acredito que é o marco, é o ápice da vida espiritual de um crente, de um servo de Deus, É o limiar, né, entre os céus e a terra. É o crente. Ele não pode estar totalmente no céu, mas ele está ligado no céu, ligado em Deus. Ele está acima da sabedoria humana, acima do conhecimento humano. Porque sabedoria divina não é só... sabedoria divina não está limitado apenas a conhecimentos humanos. Por exemplo, você ser uma pessoa que passa pela faculdade, tem 3 faculdades, isso não significa que você seja uma pessoa sábia. Possa ser que você seja inteligente, porque você ter 3 graduações, ou você ser pós-graduado, fazer mestrado, você ser uma pessoa dedicada ao estudo, isso não significa que a pessoa é sábia. Uma pessoa sábia vai muito mais do que o conhecimento humano. Alguém pode ser perito em matemática, mas não é inteligente. Alguém pode ser perito na língua portuguesa. Alguém pode ser poliglota, fala mais de um idioma. Eu falo português bem, mas falo inglês, falo espanhol, falo italiano, falo alemão, falo árabe. Mas isso não significa que a pessoa é sábia. É inteligente, mas não é sábia. Então, ser sábio, segundo a Bíblia, o princípio é primeiro temer a Deus, respeitar a Deus, obedecer a Deus, andar segundo a palavra de Deus. Salomão se tornou sábio porque ele estava debaixo da vontade de Deus. E se ele não tivesse debaixo da vontade de Deus, ele não teria se tornado o que ele se tornou. Conhecido. Ele se tornou um homem mais inteligente da época. Por isso que sabedoria de Deus, irmãos, é algo precioso, que hoje em dia está em falta na igreja. O que mais nós precisamos hoje em dia na igreja, irmãos, são de pessoas inteligentes, sábia. Sábia. Mas o que nós mais encontramos hoje em dia são pessoas problemáticas, confuseira, gosta de intriga, gosta de confusão, gosta de problema, gosta de barraco. Às vezes ora, mas você já viu oração sem ação? Resolve? Não. Eu já falei aqui, eu falei domingo, não sei se foi domingo agora, mas eu falei que oração, irmãos, se a gente orar, mas não agir, a oração não resolve.
A gente só não pode agir quando a gente faz uma oração e entrega nas mãos de Deus e deixa Deus agir. Até nisso a gente precisa ser sábio, inteligente. Porque você imaginou, a gente vai fazer uma oração. Deus, eu preciso que o Senhor tome uma providência ali com fulano, com ciclano, com beltrano, isso. Mas no momento em que eu entrego a Deus, está entregue nas tuas mãos, Deus, mas eu pego uma peixeira, eu pego um facão, pego uma espada, tá entendendo? Pego um 38 e vou lá resolver, e aí? Ou a gente deixa Deus trabalhar, ou a gente tenta resolver do nosso jeito. E quando a gente tenta resolver do nosso jeito, o que é que acontece? Piora mais a situação. Então isso não é ser sábio, isso não é ser inteligente. Você está entendendo? Crente precisa ser inteligente. Nós precisamos ser inteligentes. O que a gente vê em algumas igrejas grandes são grupinhos, são patotinhas, uns para derrubar o pastor, outro para derrubar a irmã do conjunto, outro para derrubar o irmão, outra tem inveja do irmão porque o irmão canta bem, porque a irmã canta bem, outro tem inveja porque o irmão prega bem. Está entendendo? Outro tem inveja porque um tem dinheiro e ele não tem. Não é assim? O outro tem inveja porque a outra se veste bem, mas ela não pode se vestir bem. O que tem mais na igreja são competições, né? Eu não digo todos, porque graças a Deus ainda existem os remanescentes de Deus, que estão ali servindo ao Senhor, mas é o mais que tem na igreja, é isso. Agora, sábio é contado nos dedos pessoas sábias nas igrejas que procuram, de fato, resolver os seus problemas, fazer as coisas segundo a ordem de Deus, segundo a vontade de Deus e não segundo a sua vontade. Então, o que nós precisamos hoje é ser inteligente. Veja o que é que diz a Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se, porém, alguns de vocês necessitam de sabedoria, peço quem? A Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovação, e ela lhe será concedida. Está vendo? Até nisso Deus, segundo aqui, usando o apóstolo Tiago, se alguém pedir sabedoria a Deus, Deus não mede distância para dar sabedoria a essa pessoa. Não existe um crivo, sabe, para que a gente possa passar por ela, para que a gente possa ser sábio, para que Deus possa nos dar a sabedoria. Não, a gente peça a Ele com fé, com fervor, crendo que Deus ele nos concede, sem precisar passar por crivo nenhum. Diz assim, peça a Deus que a todos dá com generosidade e sem reprovação, ou seja, não existe um crivo. Você não precisa passar por um crivo, passar pela prova para ser aprovado, para receber sabedoria. Peça a Deus e Ele dá a todos sem medida, viu? E não tem medida para não, Ele dá com generosidade. Isso significa que não existe uma medida de sabedoria para cada um, não. Ele dá à vontade, em abundância, sabedoria para todos nós. Sabedoria para todos nós. Então, a gente precisa ser inteligente, sábio, sabe? Para que a gente possa vencer as lutas, vencer as guerras, lidar com os problemas, lidar com as dificuldades. A gente precisa, do jeito que no Velho Testamento existia homens sábios, e era necessário que, para que estivesse diante de Deus, servindo ao Senhor, precisava ser sábio, precisava ser inteligente, e nada melhor do que pedir a Deus sabedoria. Pedir a Deus sabedoria. Irmãos, sabedoria, ela é mais preciosa do que dinheiro. Dinheiro não compra sabedoria. Dinheiro não compra, fama não compra sabedoria. Posição não compra sabedoria, beleza não compra sabedoria. Nada compra a sabedoria. Quem tem a sabedoria divina, quem é sábio, é respeitado não pela beleza, não pelo dinheiro, não pela posição, mas pela sabedoria, pela sabiciência que essa pessoa tem.
Velho Testamento, Deus dava sabedoria. Deu a Salomão, mesmo Davi não tendo a mesma sabedoria que Salomão tinha, mas Davi era inteligente. E como Davi era inteligente, segundo a Bíblia, os reis que estavam segundo a direção de Deus eram sábios, todos eles. Embora que no futuro, depois eles se atropelaram, fizeram coisas erradas, seguiram os seus próprios raciocínios, como por exemplo o próprio rei Saul. Deus escolheu Saul. Dentre todos os israelitas lá, Deus escolheu Saul. Mas na frente a gente vê que Deus diz assim: eu rejeito Saul. Saul perdeu o seu reinado. Mas por que ele perdeu? Foi por causa de Deus? Não, foi por causa dele mesmo. Por causa do próprio Saul, rei Saul. Saul começou a atropelar, desobedecer a Deus. Deus disse assim: faça isso, ele fazia ao contrário. Ele era rei, não sacerdote, ele mesmo inventou de fazer o sacrifício a Deus. Não era ofício dele. O ofício do rei Saul era reinar, governar e obedecer à voz de Deus. Mas não. Samuel atrasou um pouco. Aí o rei Saul foi lá e disse: vamos fazer o sacrifício. Ou seja, Deus não chamou Saul para ser sacerdote, chamou para ser rei. E ele atropelou tudo. Aí foi o primeiro atropelo dele, o segundo atropelo. Deus disse: olha, mata os teus inimigos, não traga boi, não traga vaca, não traga jumento, não traga nada. Extermine por completo. Saul preferiu obedecer os seus soldados do que obedecer a Deus. Está entendendo? Então, assim, o erro está quando, às vezes, a pessoa deixa o poder subir para a cabeça. A gente não é nada. Irmão, a gente precisa entender uma coisa, que a gente não é nada. E às vezes tem gente que precisa passar por uma situação difícil para que ele entenda que ele não é nada. Não é assim? E tem gente que às vezes aprende, vê, mas depois que sai daquela situação, esquece do que passou e às vezes o poder vem de novo para a cabeça e ele pensa que é alguma coisa. Irmão, nós não somos nada. Sabe o que é nada? Nada. E uma pessoa que reconhece isso é uma pessoa sábia, uma pessoa inteligente. Nós não somos nada. Você já prestou atenção? Depois que a gente morre, o que é que acontece? 24 horas depois a gente entra no estado de putrefação. Não tem quem aguente. Acabou a beleza, acabou o dinheiro fica para os filhos, e se tiver filho, se não tiver filho, o governo pega. É assim. Às vezes o camarada é rico, milionário, tem muito dinheiro, muito poder, aquela coisa toda, não tem filho, não tem esposa, não tem família, morre. Tudo que ele conquistou fica para quem? Para o governo. E acabou-se a sua vida, extinguiu, acabou, sumiu. Foi para o túmulo, debaixo da terra. Aí vem lá a terra comer, os bichos comem, e fica só os ossos. Você sabe, irmão, é a gente reconhecer, a gente só vive uma vez na vida, e tem gente que já leva, tem um rei dentro da barriga, se acha o melhor que tem, o melhor supremo, aquela coisa toda. E às vezes precisa levar um bocado de tempo, vai chegando a idade, e por mais que ela faça plástica, faça cirurgia, e olha que fazer plástica ou fazer qualquer tipo de cirurgia como essa, como cirurgia de estética, é arriscado. Quantas pessoas que tentaram fazer e terminaram morrendo, pegaram infecção, enfim, e terminou umas perde seio, perde parte do corpo, outras ficam desfiguradas. O risco que corre. Aí a gente pode ver, irmão, que dinheiro não é nada. Por isso que a Bíblia diz: se Deus não estiver na cidade, em vão vigia a sentinela. O que é a sentinela? A sentinela são aqueles guardas que ficam lá vigiando, Qualquer coisa incomum, fora do comum, eles acionam logo os soldados. Perigo! Mas mesmo assim, se Deus não estiver na cidade, nem as sentinelas conseguem levá-lo.
Mesmo assim a nossa vida, irmão, a vida de todos nós, não tem dinheiro, não tem fama, como eu disse, não tem beleza, não tem nada, sabe? Se Deus não estiver com ele, se Deus não estiver conosco, nada deste mundo pode nos livrar dos nossos inimigos, nada. Só Deus pode nos livrar. E quando a gente reconhece isso, significa que nós somos sábios, sabe? Nós somos sábios. Veja só, Deus, ele se preocupa tanto com a sabedoria no meio do seu povo, que ele até deu, ele emprestou, além da sabedoria que nós temos, através do relacionamento com Deus, através da palavra, que quando alguém passa a ter uma relação com Deus, uma intimidade com Deus, essa pessoa passa a ser inteligente, ser uma pessoa sábia. Ela fala de um jeito que, diferente. As pessoas, um diz uma coisa, outro diz outra coisa, mas ele, como filho de Deus, como sábio, fala de uma maneira, sabe, tão clássica, tão bela, tão bonita, que encanta os outros. Diz assim: mas rapaz, pense numa sabedoria, é desse jeito que eu vou fazer. É desse jeito que tem que ser. Tá, irmão, tá, irmã, gostei da tua explicação, gostei do teu conselho, porque nos tornamos uma pessoa sábias. Pessoas sábias, quando nós estamos próximos de Deus, nos aproximamos, mas Deus ainda quer que nós nos tornamos cada vez mais sábios, que no capítulo 12 de 1 Coríntios e versículo 8, está relacionado, aqui está falando sobre os dons. Ele emprestou à igreja, está à disposição da igreja o dom da palavra da sabedoria. Vamos ler? Versículo 8. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito a palavra do conhecimento. Mas veja só, a palavra da sabedoria. E o que é isso? Palavra 12:8. Isso significa o quê? Significa que isso aqui está se referindo aos dons espirituais, aos dons congregacionais. E ele não deu somente o dom de fé, o dom de cura, o dom de operação de maravilha, o dom de profetizar. Não, mas ele também deu o dom da palavra de sabedoria. Sabe o que é isso? Isso é uma intervenção de Deus na mente do cristão que está com Deus, tem uma intimidade com Deus. Porque, escute só, porque nenhum ser humano tem a capacidade de conhecer o profundo do ser humano, tem? Nenhum de nós. Você não sabe o que eu estou pensando, eu não sei o que você está pensando, nenhum de nós sabemos o que qualquer ser humano ou qualquer pessoa esteja pensando. Por isso que muita gente, nós podemos ser enganados por qualquer pessoa, porque a gente não tem a capacidade de saber o que é que ele está pensando, ou ela pensando, não é assim? Mas Deus sabe? E o que é palavra de sabedoria? É uma intervenção, ou seja, alguém chega angustiado e procura psicólogo, procura psiquiatra, procura padre, procura pastor, pode procurar quem for, sabe? Mas não consegue entrar profundo na alma daquela pessoa. Porque se aquela pessoa está com depressão, está angustiada, está triste, está doente na alma, está precisando de uma palavra, e a palavra certa, o conselho certo, e só quem pode dar esse conselho, sabe quem é? É Deus. E Deus às vezes nos usa através de nós. Ele nos dá essa palavra, a palavra de sabedoria, a palavra certa para aquela pessoa que está doente na alma e precisa daquela palavra. Aí Deus nos dá aquela palavra de sabedoria na hora, e Deus, através de nós, fala para aquela pessoa e resolve o problema da alma daquela pessoa. Irmão, isso é palavra de sabedoria, isso é uma intervenção de Deus na nossa vida, para que a igreja, os seus filhos, ou seja lá quem for, seja abençoado por Deus. Por isso que é maravilhoso servir ao Senhor. Quando a gente, adentra na presença de Deus e passa a servir ao Senhor como convém, aí sim a gente nos tornamos uma pessoa sábia. A Bíblia diz que a mulher sábia
faz o quê? Destrói a sua casa. E a tola edifica. É assim? Não. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola destrói. Então veja que tudo tem que ter sabedoria. Para tudo neste mundo tem que ser sábio. E nada melhor do que nós pedirmos a Deus sabedoria. Sabedoria do alto para resolver os nossos problemas e para poder lidar com os conflitos que surgem em nossas vidas. A Bíblia fala de dois personagens aqui, né? Atos dos Apóstolos. Primeiro vamos ler capítulo 4 de Atos dos Apóstolos e o versículo 13. Veja só a diferença de alguém que serve ao Senhor. Como ele pode ser identificado através da sua sabedoria? Não precisa ele ser formado, não precisa ele ser graduado, nem ter 1, 2, 3 graduações. Não precisa disso não. Não precisa ele ter pós, nem precisa ele ser PhD para ser sábio. Olha só o que é que diz capítulo 4 e versículo 13. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos. Iletrados são pessoas que não são formadas, são pessoas que muito mal sabem falar direito, né? Ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Por quê? Veja que através da forma de Pedro falar, de João falar, a maneira, a sabedoria que eles expressavam quando eles estavam aqui diante das autoridades judaicas, chamou a atenção, sabe? Não chamou a atenção pela beleza, mas sabiam que eles eram incultos, eles não eram letrados, mas ficaram admirados e disseram assim: este aí andou com Jesus, este aí estava com Jesus, este aí era um discípulo de Jesus. Por quê? Por causa da forma que ele falava. Agora veja, eu quero terminar aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, que é o versículo 10. Mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Quem falava? Estevão. Estevão começou a pregar a palavra e diante dos escribas e fariseus, mestres e doutores da lei, sabe? Eles, por conhecer a lei mosaica, né? A lei de Deus escrita por Moisés lá no Velho Testamento, eles se achavam o cara, o soberano, os soberanos. Mas quando ele se deparou com Estevão, por mais que eles argumentassem, eles não conseguiam, sabe, vencer através dos argumentos de Estevão. A sabedoria de Estevão era tamanha, irmão, que numa linguagem nossa aqui, Estevão colocou os sacerdotes, escribas e fariseus no bolso. No bolso. E isso não era conhecimento, sabe, de Gamaliel, não era conhecimento do sumo sacerdote, dos doutores da lei, não, conhecimento divino. Isso mostra, irmãos, que não tem como a sabedoria humana exceder, ultrapassar, ganhar para a sabedoria divina. Diz a Bíblia, o apóstolo Paulo falou assim: olha, a ciência incha, mas a palavra de Deus edifica. Ou seja, a sabedoria divina edifica. Conhecimento humano incha, porque aqui não fala de conhecimento divino. Conhecimento humano incha e deixa o camarada inchado, não deixa? Deixa. Pode prestar atenção, tem gente aí que eu sou graduado, não é assim? Eu sou formado, já se acha melhor do que todo mundo. Eu sou professor, eu sou isso, eu sou aquilo, não é assim? Tem gente que faz questão de dizer, sabe, o que tem, o que faz, só para humilhar os outros, que não faz, não tem. Tem gente que é assim. Olha, eu tenho pavor de gente, sabe, soberba. Eu não gosto de gente soberba, não. De gente prepotente. Eu não gosto, eu não quero perto de mim, não.
Gente prepotente, afaste-se de mim, porque a gente não se combina, a gente não se dá bem. O nosso santo não bate. A gente precisa ter pessoas inteligentes perto da gente, novas, pessoas de caráter, pessoas cristãs perto da gente, pessoas sábias, pessoas que foram de fato compradas, lavadas, transformadas pelo sangue de Jesus Cristo, sabe? O que a gente precisa estar ao lado dela ou ela ao lado da gente são pessoas de Deus. Quem não for de Deus, irmão, e não respeita a Deus, não é para estar ao nosso lado, sabe? A gente não precisa. A Bíblia diz que a luz não tem comunhão com as trevas, né? Não tem. Você já viu a luz ter comunhão com as trevas? Pode prestar atenção. Aonde a luz chega, as trevas desaparecem. Não tem. Ou treva ou luz, não é assim? A gente apaga aqui a luz, o que é que acontece? Fica escuro. Se a gente acender a luz, o que é que fica? Fica claro. E quando a gente acende a luz, as trevas ficam? Não. Fica a escuridão? Não. Por quê? Porque a luz e a escuridão não se unem. Amém? Que Deus e Cristo nos abençoe hoje, amanhã e sempre.